Welcome everyone. Welcome Bem-vindos, back pessoal. to the show. Bem-vindos de volta ao It's your programa. host Eu sou seu Dan anfitrião, Danny Haifong, Haifong. and Como I podem am ver, estou joined acompanhado pelo correspondente de by guerra war e jornalista correspondent, independente, independent Elijah journalist Magnier. Elijah Pessoal, deixem o Magnier. like enquanto Hit the like começamos. button as we Elijah, get é bom estar de started. volta com você. Elijah, good to be back with you. Obrigado por me receber. É um prazer estar aqui com você. Right. Well, let's get started with the latest developments. Certo. I just wanted your Bem, comments vamos over the começar com last os acontecimentos mais recentes. period since Eu só queria today's seus comentários sobre o último período, já que este programa estava cobrindo as atualizações mais recentes. Segundo relatos do Times of Israel, o Irã lançou 13 mísseis e houve apagões em Tel Aviv. Também ocorreram ataques nas últimas horas, acredito, no Negev, perto da instalação de pesquisa de Dimona novamente. E claro, enquanto o Irã continua sua operação Verdadeira Promessa 4, em meio a toda essa conversa sobre cessar-fogo, a mídia israelense vazou algum tipo de documento. Um plano de 15 pontos que o governo Trump supostamente teria elaborado. Há relatos de que eles enviaram por mensagem de texto. Não há clareza nas declarações de Donald Trump sobre com quem sua administração está realmente conversando no Irã. E claro, o Irã afirmou que não está conversando com os Estados Unidos neste momento, chegando a dizer que os Estados Unidos estão negociando consigo mesmos. Tudo isso acontece enquanto os Estados Unidos preparam cerca de 3.000 soldados da 82ª Divisão Aerotransportada para seguir para o Oriente Médio. Então, Elijah, dado esse contexto, talvez você possa revisar os últimos desdobramentos da guerra no último dia ou algo assim, e nos ajudar a entender o que tudo isso significa agora. Onde estamos? Certo, então vamos começar pelas negociações. Sabemos que Donald Trump, na segunda-feira, pouco antes da abertura do mercado de ações, lançou uma bomba ao dizer: "Estou conversando com os iranianos, os excelentes, fantásticos tomadores de decisão, negociadores." Isso contradisse completamente o que ele havia dito no dia anterior, que matamos todo mundo, não há ninguém com quem negociar. Ao dizer isso, ele acalmou o mercado, que já estava prestes a despencar, e o preço do petróleo, que estava prestes a cair de cerca de 120 ou 113, começou a subir novamente. Essa declaração acalmou tudo, e as coisas basicamente pararam desde então. Ele também disse que isso levaria 5 dias, que estava dando tempo aos iranianos para pensarem sobre o assunto e para que as negociações avançassem. E por coincidência, esses 5 dias coincidem com a sexta-feira em que o mercado vai fechar. Então, basicamente, ele conseguiu acalmar as coisas. Mas o que ele também fez foi ganhar tempo para que suas forças chegassem ao Oriente Médio. Vou falar sobre isso, mas vamos continuar com as negociações, se me permite. Sim, os iranianos disseram que Trump está negociando consigo mesmo. Não é a primeira vez que Trump diz algo que não é verdade. Quando ele negociou com os iranianos antes, marcou uma reunião para uma segunda-feira em junho de 2025, e a guerra começou naquela sexta-feira. Depois, fez a mesma coisa no início desta guerra, em fevereiro. Disse que as negociações começariam numa segunda-feira, e no sábado já estava bombardeando o Irã. Esse é alguém que acha que pode lidar com geopolítica da mesma forma que lida com negócios imobiliários. É assim que ele entende as coisas. Mas as mentiras têm vida curta. É óbvio que ele não chegou a conversar com os iranianos. No entanto, hoje o Paquistão anunciou que recebeu uma carta dos americanos e que a transmitirá aos iranianos. Então, há uma carta que foi enviada pelos americanos aos iranianos. Mas, depois do anúncio de Donald Trump de que estava conversando com alguém no Irã, os israelenses vazaram informações, afirmando que era com o presidente do parlamento, Galibaf. Depois descobriu-se que Galibaf disse: "Eles não estão falando comigo, não tenho interesse em falar com eles, e também não estou autorizado a conduzir essa negociação."
Então, hoje, os iranianos receberam a carta, e os 15 pontos mencionados por Donald Trump estão corretos. No entanto, esses 15 pontos vêm dos americanos e foram encaminhados pelos negociadores Steve Witkoff e Jared Kushner, com quem o Irã se recusa a negociar, porque acredita que foram eles os responsáveis por instigar esta guerra ao desinformar Donald Trump sobre o conteúdo da negociação. É aqui que estamos no processo de negociação. No entanto, como ninguém alcançou nenhum objetivo real até agora, exceto o Irã, que está conduzindo uma guerra de atrito, ele não precisa vencer, porque não vai vencer, mas também não precisa perder. E isso por si só é uma vitória para o Irã. É nesse ponto que o presidente americano está ganhando tempo. E posso detalhar mais sobre isso, se quiser. Sim, sim, com certeza, se você puder. Porque também existe esse contexto, como você mencionou, de que Trump está enviando tropas para o Oriente Médio, da 800ª Divisão Aerotransportada. Isso é uma enorme contradição. Muitos observaram que o cessar-fogo, os 15 pontos, parecem, é claro, mais uma tentativa de fazer o Irã se render. Mas também há pontos ali que mostram que o governo Trump está buscando, ou sente a necessidade de fazer concessões também. Então, há uma grande contradição, eu acho, não apenas no plano de cessar-fogo, mas também nas ações dos Estados Unidos. Eles estão enviando tropas neste momento. E claro, a grande mídia continua falando sobre para que elas poderiam ser usadas, o Estreito de Hormuz, a Ilha de Kag e assim por diante. Então, o que você acha? Então, do ponto de vista militar, ninguém negocia a partir de uma posição fraca. Veja o que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. No momento, a guerra não produziu resultados decisivos. O conflito com o Irã chegou a uma espécie de impasse estratégico. Nenhum dos lados está vencendo, mas também nenhum está perdendo de forma suficientemente decisiva para impor um desfecho. Nessas condições, a lógica do conflito muda. Já não se trata de ganhos no campo de batalha, mas de criar poder de barganha. Assim, um dos lados, neste caso os americanos, precisa gerar um momento que altere o equilíbrio, force uma reação e redefina a trajetória política da guerra. Ainda assim, mesmo que esse poder de barganha seja alcançado, isso marcará o início da guerra, não o fim. E não ria, porque eu tenho meus motivos. Porque o lado da oposição, o Irã, vai responder, se adaptar e reagir, a guerra está longe de terminar. Então Donald Trump está em busca de um ganho político e psicológico para criar uma mudança repentina no equilíbrio do conflito e, acima de tudo, uma operação espetacular, de baixo risco e alta visibilidade. Não é uma invasão em grande escala, nem uma tentativa de ocupar todo o Irã, mas sim um local muito bem escolhido e específico, onde ele possa dizer, bem, eu sou um dos controladores do Estreito de Hormuz. Porque, no fim das contas, Trump desistiu da mudança de regime e de destruir o programa nuclear, já que disse que eles concordaram em abrir mão dos 441 quilos de urânio enriquecido a 60%. Eles concordaram em parar de produzir mais urânio altamente enriquecido, o que significa que ainda tem uma parte dele. E se eles ainda o tiverem, ele não o destruiu, como afirmou. Sobre o programa de mísseis, ele disse que o destruiu completamente, mas ainda vemos mísseis caindo sobre países do Golfo e sobre Israel. Portanto, a lógica não é parar o Irã, porque é impossível pará-lo, mas ter algum controle sobre o Estreito de Hormuz. Mas isso traz o risco de uma escalada incontrolável e colocaria os Estados Unidos em uma equação que poderia alterar o equilíbrio sem desencadear uma guerra total. Assim, uma ocupação muito limitada de uma ilha estratégica, não necessariamente a ilha de Kashmir, há muitas outras, serviria ao seu propósito. Ele quer alcançar um ganho visível, defensável, temporário e politicamente utilizável, e então dizer, ok, eu controlei esta ilha, vamos parar. E aqui ele comete outro erro,
porque os iranianos não vão parar. Pelo contrário, mesmo que ele ocupe ilhas como Abu Musa, a menor e a maior Tumbi, as outras duas ilhas contestadas pelos Emirados, os iranianos ainda as consideram território iraniano. Portanto, com armas muito primitivas, eles podem bombardear essas ilhas diariamente e garantir que ele sofra grandes baixas. Mas isso significa empurrar Trump a se tornar mais perigoso. E, portanto, minhas palavras iniciais, este é o começo, não o fim da guerra. Porque, de uma perspectiva, parece uma espécie de pressão diplomática e uma mensagem. Mas, no fim das contas, esta é uma guerra imposta ao Irã, e o Irã não permitirá que Donald Trump a dite, nem dite os termos, nem decida quando encerrá-la. Sim, ótimos pontos, Elijah. E agora, se você puder talvez falar sobre como a resposta do Irã, especialmente no último dia, desde a última vez que o programa foi ao ar, cerca de 24 horas atrás, se encaixa em sua abordagem geral no campo de batalha. Porque eu acho que o que ouvimos de Donald Trump é que eles não têm nada. Tudo está desacelerando e o Irã está implorando para sentar à mesa e chegar a um acordo. Mas parece que as operações que o Irã está conduzindo, Assad tapmurwort de temas de contradizem essa. Bem, não precisamos especular muito ou analisar isso, porque Trump está dizendo que degradou ou destruiu os mísseis iranianos, enquanto os iranianos estão apresentando novos mísseis todos os dias que estão sendo disparados contra Israel. Eles estão atingindo áreas como Dimona, onde fica o centro de pesquisa nuclear. Quero dizer, fica a cerca de 15 quilômetros da vila. Mas eles estão dizendo, podemos atingir seu local nuclear se você atingir o nosso. Então, os iranianos estão demonstrando uma capacidade diferente, com ogivas de bombas de fragmentação, causando sérios danos aos israelenses. Eles estão bombardeando Haifa. Eles estão bombardeando todos os alvos militares em Israel. Israel não permite que jornalistas ou informações sobre os danos sejam divulgados. Então, tudo o que Donald Trump está dizendo, nós observamos os acontecimentos no terreno e vemos exatamente o oposto. Vemos como os países do Golfo continuam sendo bombardeados, atingindo suas instalações de energia e os hotéis onde israelenses e americanos estão hospedados. Vemos o Iraque como um novo participante, porque o Iraque está se tornando mais forte no campo de batalha. O governo iraquiano convocou o embaixador dos Estados Unidos 2 vezes porque os americanos estão atacando as forças de segurança iraquianas. E hoje, eles atacaram um hospital do exército iraquiano, matando 7 e ferindo 13. Portanto, vemos a guerra se desenvolvendo rapidamente. Vemos diferentes partes do Iraque sob ataque dos americanos, dos iranianos e também da resistência iraquiana. Portanto, há realmente diferentes forças interagindo no Iraque. No lado militar, o Irã não está parando, está lançando entre 10 e 15 mísseis e drones todos os dias. O Irã está conduzindo uma guerra longa, acreditando que essa guerra não vai terminar de um dia para o outro, nem mesmo de uma semana para outra. E com razão. Porque se os americanos estão trazendo 5.000 soldados, estão falando dos fuzileiros navais e das unidades anfíbias, mas também estão falando da 86ª Divisão Aerotransportada chegando ao Oriente Médio. Eles vão ocupar um pedaço de terra que não é muito grande, mas também vemos os A-10 e os helicópteros Yampa em atividade. Esses dois estão trabalhando para limpar a área ao longo da costa e garantir que o desembarque das forças americanas ocorra sem problemas, pelo menos na visão e nos cálculos deles. No entanto, assim que o primeiro confronto começar, todos esses cálculos podem ir por água abaixo. Quanto ao Irã, vimos os iranianos mantendo uma campanha de bombardeios contra o Catar, o Bahrein, os Emirados, a Jordânia, o Kuwait, o Iraque e Israel, travando guerra em várias frentes, lançando mísseis em várias frentes.
Os árabes disseram que vários milhares de mísseis e drones foram lançados, o que significa que o Irã realmente não está com falta de mísseis ou drones. Mas, como os israelenses não estão realmente pensando em termos de uma guerra muito longa, é aí que Benjamin Netanyahu apareceu e culpou o chefe do Mossad, o serviço de inteligência. Ele disse: "Você me disse que em 3 ou 4 dias o povo iraniano se levantaria contra seus governantes e esta guerra terminaria." Por outro lado, vimos Donald Trump dizendo a Jared Kushner e Steve Witkoff: "Vocês me disseram que o Irã quer fabricar uma bomba." E ele disse ao ministro da Guerra Glant: "Você foi o primeiro a dizer, vamos bombardear o Irã." Assim, vemos imediatamente uma mudança de posição, em que os dois líderes que decidiram ir à guerra agora atribuem as razões disso a outros, mas não a si mesmos. Yeah, well, then Elijah, Certo. Bem, então Elijah, fale sobre qual tem sido o impacto dos ataques do Irã. Porque alguns podem dizer, e daí? E daí que o Irã está atacando Israel dessa forma, atacando o Golfo dessa forma? E também, só para lembrar o público, tudo isso está acontecendo no contexto de um ultimato dado por Donald Trump. Ele foi caracterizado pelos Estados Unidos como um plano para atacar a rede elétrica do Irã, sua rede elétrica e instalações de energia relacionadas. Isso foi adiado por 5 dias, o que também coincide com a chegada esperada de algumas dessas chamadas forças terrestres. Então, talvez você possa falar sobre qual tem sido o impacto dos ataques do Irã, especialmente nos últimos dias, enquanto vemos todo esse caos que você acabou de mencionar, com o governo Trump nos Estados Unidos falando sobre negociações de cessar-fogo e o Irã negando isso. talking about ceasefire talks and Iran contradicting this. Bem, vimos o New York Times dizendo que todas as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio foram completamente destruídas ou gravemente danificadas. Esse é o impacto dos mísseis iranianos sobre essas bases. Também vimos ataques a hotéis onde oficiais americanos estão hospedados, o que significa que os iranianos atualizaram suas informações de inteligência sobre as novas localizações dos escritórios dos Estados Unidos. Também sabemos que os israelenses, diariamente, afirmam que os mísseis iranianos estão explodindo em áreas abertas e não causando danos. Mas no Instagram, que está fora do controle dos israelenses, vemos as imagens reais e os verdadeiros estragos que esses mísseis estão causando. E quando isso serve à propaganda israelense, eles mostram algumas áreas que foram profundamente afetadas pelos mísseis iranianos. E o Irã disse: "Se vocês continuarem atacando nossos civis, nós temos as localizações dos abrigos, e é aí que vamos começar a bombardear também." Assim, o impacto dos mísseis iranianos é que todos os dias milhões de israelenses são forçados a se abrigar. Israel está completamente paralisado. Ninguém está trabalhando. Todos passam tempo nos abrigos a cada hora. Por exemplo, nesta manhã, em 40 minutos, houve 4 ataques com mísseis. Então as pessoas realmente não têm tempo para respirar, fazer compras ou verificar seus pertences. A razão é que cerca de 80% dos israelenses apoiaram essa guerra. E os iranianos querem garantir que esses israelenses que apoiaram a guerra não apenas paguem o preço, mas também se voltem contra Netanyahu e perguntem: bem, o que estamos conseguindo com isso? Quanto a Donald Trump, há um ditado nos Estados Unidos de que ele sempre recua. Dar 48 horas aos iranianos e achar que a dissuasão por meio de narrativa funcionaria contra o Irã foi um erro, porque o Irã cumpriu sua palavra e não está brincando. O Irã disse: "Vou bombardear todas as redes de energia do Oriente Médio. Os países do Golfo vão bombardear gás e petróleo, o que significa que o mundo inteiro com a falta de petróleo e gás." Agora, algumas pessoas argumentariam que os americanos estão liberando reservas de petróleo, cerca de 400 milhões de barris, e que os europeus farão o mesmo.
Só quero lembrar ao público que o mundo precisa de 103 milhões de barris por dia. Portanto, se houver 400 milhões de barris como reserva no mercado, isso pode durar cerca de 4 dias, no máximo. Depois de 4 dias, é apenas adiar o problema. O que o Irã está fazendo é garantir que todos paguem o preço, por meio de mísseis, atingindo o que os americanos e os israelenses estão atingindo no Irã, retribuindo exatamente da mesma forma. E é isso que realmente assusta os americanos, porque do ponto de vista deles, eles haviam paralisado as capacidades de mísseis do Irã. E quando eles dizem, agora estamos livres para voar sobre o Irã, eles estão certos. Não estão mentindo, porque o Irã não tem uma força aérea. O Irã nunca teve uma boa força aérea, porque não investiu nisso. Os americanos e os israelenses têm a vantagem, já que Israel não fabrica jatos. Esses são jatos americanos de 5ª geração. Os iranianos não conseguem competir com isso. Então, o que o Irã está fazendo é investir em seu programa de mísseis para controlar os céus sobre Israel e o Golfo, usando mísseis para equilibrar as forças. E no momento em que não virmos mais nenhum míssil saindo do Irã, isso significará que é o fim do mundo. Sim, e Elijah, estou curioso para saber o que você acredita que está motivando os Estados Unidos neste momento a se envolver nisso. E Israel também. Porque ambos, é claro, Israel foi quem vazou a informação. Os Estados Unidos e Donald Trump têm falado sobre negociações, negociações, negociações. Estou curioso para saber o que você acha que está motivando os Estados Unidos e Israel a falarem dessa forma agora, considerando que estamos vendo as defesas aéreas iranianas atuando mais do que no início da guerra. Acredito que houve alguns relatos de que até um míssil JASSM foi abatido pelas defesas aéreas iranianas nas últimas 24 a 36 horas. E claro, agora há mais informações sobre o F-35 que foi derrubado. Há confirmação de que foram as defesas aéreas iranianas que fizeram isso. E o piloto ficou bastante ferido. E há relatos de um F-15, o CENTCOM não confirma esse, mas no último dia ou algo assim, um F-15 também foi derrubado. Acredito que novamente sobre o Kuwait. Então, fale sobre o que pode estar motivando os Estados Unidos e Israel a se sentarem à mesa, ou pelo menos os Estados Unidos, devo dizer, para falar dessa forma sobre paz. É simplesmente uma manipulação do mercado, ou talvez existam outros fatores em jogo aqui? Deixe-me começar por Israel. Nada motiva Israel a parar a guerra, especialmente quando tem os Estados Unidos ao seu lado. O congressista norte-americano Van Hollen disse que os israelenses estavam, estas são as palavras dele, procurando um presidente americano estúpido para se juntar à guerra contra o Irã, e Netanyahu encontrou Donald Trump. Foi isso que o congressista disse. Você pode verificar. Portanto, para os israelenses, destruir o Estado é importante. Empobrecer o Irã pelos próximos 20 anos, pelo menos, é o objetivo. A meta não é destruir o programa de mísseis ou nuclear do Irã, porque a grande mentira contada ao povo americano é sobre o programa nuclear. Donald Trump chegou a dizer que o Irã estava preparado para fabricar bombas em 2 semanas, ou digamos 2 meses, estava pronto. E é por isso que ele foi e bombardeou o Irã. Steve Witkoff disse a ele que os iranianos afirmaram: temos urânio enriquecido. Aliás, Steve Witkoff não entende nada sobre as questões técnicas do enriquecimento de urânio. Havia também um oficial britânico presente, que conhecia o assunto e estava lá em apoio à delegação dos US. Ele disse que houve um avanço e que os iranianos ofereceram concessões como nunca antes. Então, voltando às bombas nucleares iranianas. Em junho de 2025, os israelenses e os americanos bombardearam o Irã e atingiram as instalações nucleares. Se a intenção dos iranianos tivesse sido fabricar uma bomba, eles não teriam esperado 8 meses para voltar a fazer ameaças e depois precisarem de apenas 2 semanas para construir uma.
Eles teriam feito 11 bombas nesses 8 meses. Mas como têm uma posição muito clara de que não querem fabricar uma bomba, é por isso que não buscaram uma arma nuclear. Certo ou errado, essa é a posição deles. Portanto, a conversa de que o Irã estaria a apenas algumas semanas de fabricar uma bomba nuclear é uma narrativa falsa. Agora, para os americanos, o Irã não representa um perigo nacional nem uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Primeiro, está longe. O Irã decidiu que seus mísseis seriam limitados a 2.000 ou 2.200 quilômetros e nunca atacou bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, exceto uma em janeiro de 2020, depois que os Hezbollah mataram o general Qasem Soleimani. Então, para os americanos, é fácil acabar com a guerra. E é fácil quando falamos sobre a motivação por trás da guerra. Mas, como a motivação para a guerra é a sobrevivência da carreira política de Benjamin Netanyahu, a questão é quando Donald Trump vai parar de colocar Netanyahu como sua prioridade em vez do povo americano. Ele está colocando Netanyahu em primeiro lugar, não a América em primeiro lugar. E por estar colocando Netanyahu em primeiro lugar, Netanyahu não quer parar a guerra. Ele está bombardeando as alfândegas, bombardeando 34 bancos, bombardeando hospitais, ambulâncias, escolas, tudo. Ele não está bombardeando o programa nuclear iraniano. Ele não está bombardeando o programa de mísseis iraniano, ele está bombardeando o Estado. Ele está empobrecendo o Irã. Quando ele quer bombardear o petróleo iraniano em Teherã, isso não tem nada a ver com o setor militar. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo. Eles podem recuperar imediatamente o petróleo que perderam. Então é apenas sabotagem. E isso pode continuar para sempre enquanto Donald Trump quiser. No entanto, do lado de Donald Trump, por ele ser narcisista e por causa de sua personalidade, ele não vai aceitar dizer, eu perdi. Na verdade, muitos países estão pedindo ao Irã que diga a Donald Trump, você venceu, porque ele só precisa ouvir essas palavras vindas do Irã. Mas se eles disserem, você venceu, o sistema governante iraniano entra em colapso. E é por isso que há um impasse. O Irã está se defendendo. Esta guerra é ilegal e não tem mandato das Nações Unidas. O Irã não representava nenhum perigo para os Estados Unidos. Portanto, não cabe ao Irã parar a guerra. Cabe aos americanos. Mas se os americanos quiserem encerrar a guerra, não há confiança. Quem vai atuar como intermediário? Agora temos o Paquistão e a Turquia se apresentando, dizendo que podem desempenhar esse papel, assim como Omã. No entanto, eles não podem garantir que Donald Trump não iniciará outra guerra dentro de um ano. Porque se ele passar pelas eleições de meio de mandato e vencer, vai começar outra guerra. Mas se ele perder e os democratas vencerem, então ele não poderá fazer o que quiser, porque não terá o Congresso ao seu lado. Portanto, a questão é, Donald Trump vai parar agora, antes que seja tarde demais, porque a guerra está escalando e nunca foi menos intensa do que na semana anterior, e já estamos na 4ª semana. Então cabe a Donald Trump decidir. Mas o Irã tem exigências. O Irã quer compensação. O Irã quer o fim da guerra em todo o Oriente Médio, incluindo o Líbano. O Irã quer o fim das sanções. Não quer negociar novamente sobre sanções. O Irã quer negociar um acordo nuclear, em que o mundo fique satisfeito com o controle do enriquecimento de urânio. No Irã, eles precisam ser capazes de produzir sua própria eletricidade e conduzir pesquisas com urânio de 3,75% a 20%. E essas são exigências impossíveis para Donald Trump. And these are impossible demands for Donald Trump. Sim, e Elijah, talvez você saiba, o Irã de fato, ou pelo menos há relatos de que o Irã de fato, divulgou um conjunto completo de condições. Eles têm falado sobre o que significaria o fim desta guerra. E eu fico curioso se você acredita que há alguma condição que realmente daria impulso para que o governo Trump aceitasse alguma delas. Porque muitas delas, quero dizer, todas, na verdade, se forem consideradas integral ou parcialmente, equivalem ao Irã
declarar vitória. Muitas dessas condições não seriam apenas concessões ao Irã, mas mudariam todo o cálculo na região. Então, talvez você possa falar sobre se há algum cenário ou condição que permitiria que qualquer um desses termos fosse atendido pelo Irã. Passo a palavra para você. O Irã pode colocar o urânio enriquecido a 4,41 e 90% sob o controle total da AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica. Isso é certo. Ele pode abrir mão do controle desse material apenas se as sanções forem suspensas, porque o Irã não precisa desse nível de urânio enriquecido. Ele não o utiliza. Mas isso serve como uma forma de pressão. Se as sanções forem retiradas, então não há necessidade de o Irã mantê-lo, desde que haja uma garantia de que as sanções não voltarão. E como falta o elemento da confiança, isso é um problema. Uma terceira parte, em quem ambos os lados confiem, precisaria se apresentar e dizer, tudo bem, eu fico com isso, ou eu controlo isso. Mas para os americanos, é fora de questão mantê-lo no Irã. E esse é outro problema. O Irã está dizendo, quero continuar enriquecendo urânio internamente. E Trump disse, desde o primeiro dia, enriquecimento zero, o que novamente vai contra o direito internacional, porque o Irã tem o direito de enriquecer urânio para geração de eletricidade e para pesquisa médica. Então isso já cria um grande conflito entre os dois lados. Depois, há a questão do pagamento de indenizações. Os árabes estão dizendo, quero que as indenizações sejam pagas pelo Irã. E o Irã está dizendo, bem, não. O artigo 303 e 14 me permite bombardeá-los porque vocês ofereceram seu território aos Estados Unidos. Portanto, vocês também precisam compensar por todos os danos econômicos e destruição que sofri devido às ações dos Estados Unidos. E novamente, esse é outro dilema, porque os americanos não vão concordar em pagar. Donald Trump viaja pelo Oriente Médio para pegar o dinheiro deles, não para devolver dinheiro. Então esses já são dois pontos difíceis. E o terceiro ponto é o programa de mísseis iraniano. O Irã não está disposto a abrir mão de seu programa de mísseis, nem mesmo a negociá-lo, colocá-lo na mesa ou permitir que alguém fale sobre isso, porque é o único sistema de defesa que possui. E vimos nesta guerra que o Irã, apenas com seus mísseis, está conseguindo responder aos israelenses e à agressão americana. Portanto, estamos novamente de volta ao JCPOA de Barack Obama em 2015, ao qual Donald Trump não conseguiu se manter. E se voltarmos a 2015, então por que todas essas sanções? Por que romper o acordo do JCPOA em 2018? Por que iniciar a guerra? Então nada disso faz sentido. Para que os americanos aceitem isso, suspendam as sanções contra o Irã e devolvam as dezenas de bilhões de dólares congelados em diferentes bancos. Isso significaria o fim da carreira de Donald Trump. E ele não quer isso. Esse é o dilema em que Donald Trump se colocou e também colocou o Irã. Isso que Os israelenses estão felizes porque não estão preocupados. Eles não precisam dar dinheiro. Os americanos vão pagar. Eles não precisam dizer, vamos parar, porque serão os americanos que pedirão para que parem. Eles estão bombardeando o Estado e a infraestrutura iranianos todos os dias. Estão satisfeitos. Mas alcançaram seus objetivos? Não. Todos desistiram do objetivo de mudança de regime na primeira semana, quando perceberam que era impossível alcançá-lo. Sim, e Elijah, eu vejo um cenário em que mesmo que os Estados Unidos queiram fazer uma pausa, ou talvez até encerrar, entre aspas, não acho que o objetivo geral contra o Irã por parte dos Estados Unidos vá acabar, mas eu até consigo imaginar um cenário em que Israel continue, e portanto o Irã continue também. Porque o Irã disse desde o início que será ele quem ditará os rumos desta guerra. E se Israel, é claro, não respeitar nenhum tipo de pausa que os Estados Unidos desejem,
Então, que motivação o Irã teria para se conter? Não sei se você acredita que esse também poderia ser um cenário plausível aqui. I don't know if you believe that could be a plausible scenario here too. Desculpa, qual seria um possível? That Que toda a narrativa sobre negociações de cessar-fogo e a possibilidade de algum tipo de fim para a guerra, mesmo do lado dos Estados Unidos, simplesmente desaparece, porque Israel continuará fazendo o que está fazendo, como você acabou de descrever. E o Irã, é claro, continuará revidando contra Israel, independentemente do que os adversários digam ou até ofereçam. Não sei se você enxerga um cenário assim, em que Israel literalmente tenta continuar essa guerra e manter os Estados Unidos nela. Não importa o quanto os Estados Unidos tentem ceder ao Irã e fazer o Irã morder a isca de algum tipo de acordo de cessar-fogo ou até de um suposto acordo de paz. Bem, para os iranianos, há pontos que eles estão pedindo que são potencialmente possíveis. Se tomarmos, por exemplo, a guerra no Afeganistão, os americanos invadiram o Afeganistão e removeram o Talibã do poder. Depois de 20 anos, devolveram o poder ao Talibã e deixaram o Afeganistão. Agora, os iranianos estão pedindo que os americanos deixem o Oriente Médio. Na verdade, essa é uma exigência justa por uma razão simples. Os americanos começaram a guerra sem consultar os países do Oriente Médio ou estudar as consequências para eles, iniciando uma guerra apenas para agradar Benjamin Netanyahu. Em segundo lugar, os americanos falharam em proteger os países do Oriente Médio, porque a maioria dos sistemas de interceptação de mísseis está em Israel e na Jordânia, para ajudar os israelenses a interceptar mísseis antes que cheguem a Israel. Então eles os interceptam na Jordânia. Portanto, deixaram os países do Oriente Médio para se defenderem com seus próprios mísseis, aqueles que adquiriram, e para comprarem mais mísseis dos Estados Unidos. Assim não há motivo para eles permanecerem lá. Donald Trump diz: temos petróleo, não precisamos de petróleo. E de fato, apenas cerca de 1% do petróleo que cruza o Estreito de Hormuz vai para os Estados Unidos. Portanto, com a Venezuela, mesmo que o petróleo de lá seja pesado, eles podem dizer: tudo bem, não precisamos do petróleo que vem do Oriente Médio. Seja o que for que digam, é viável. No entanto, o que eles não querem é destronar o dólar, porque o petrodólar é a parte mais importante. Se os americanos deixarem o Oriente Médio, esses países do Oriente Médio venderão seu petróleo em yuans. Eles iriam até os chineses, fariam trocas de bens e serviços. Podem fazer isso com a Índia, podem ir a outros países e não precisam usar o dólar. Isso seria o fim das finanças dos Estados Unidos, porque toda a guerra se baseia no petrodólar. Enquanto os países do Golfo usarem o dólar para vender seu petróleo, os Estados Unidos se consideram, de certa forma, um país economicamente mais seguro. Mas se os Estados Unidos deixarem o Oriente Médio, isso seria o começo do desmoronamento desse império. É aí que os americanos não conseguem atender ao pedido dos iranianos. Portanto, um cessar-fogo baseado em concessões que possam ser feitas por ambos os lados é possível quando as exigências são razoáveis, não quando são impossíveis para ambos os lados. Agora, é claro, cada lado começa com a demanda máxima e depois vai cedendo. Mas até que ponto cada lado está disposto a ir? Os iranianos querem garantir que essa guerra não aconteça novamente e que os israelenses não continuem com as mortes e assassinatos direcionados que estão realizando em Gaza e no Líbano. Essa garantia pode ser oferecida pelos americanos. No entanto, isso não é suficiente. Eles precisam garantir que a guerra não volte e que as sanções contra o Irã sejam suspensas, para que o país possa se reconstruir com seu próprio dinheiro, pois há muitos recursos e ativos sólidos no Irã dos quais Teherã pode se beneficiar. Tudo isso leva muito tempo para se concretizar. É por isso que não temos clareza hoje. This is why we don't have a visibility today.
Sim, esses são ótimos pontos, Elijah. Eu queria te perguntar sobre a situação militar, especialmente em relação ao Estreito de Hormuz, porque é aí que está grande parte do foco dos Estados Unidos neste momento, em termos de discussões sobre uma invasão terrestre e tudo mais. Tudo parece girar em torno do que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Também queria te perguntar sobre o possível esgotamento dos Estados Unidos e de Israel em relação à continuidade dessa guerra e como uma invasão terrestre poderia agravar isso, considerando que estamos vendo os Estados Unidos se aproximando cada vez mais das defesas aéreas iranianas. Parece que, dia sim, dia não, algo está sendo atacado ou derrubado, e o CENTCOM está fazendo o possível para esconder esse tipo de coisa. Mas que papel você acha que um exército americano exausto, e claro, as defesas israelenses vão desempenhar no desfecho desta guerra, considerando que, como você mesmo disse, ela pode durar por muito tempo? E a questão do Estreito de Hormuz é algo sobre o qual o Irã não parece ceder de forma alguma. Na verdade, parece que eles estão impondo uma espécie de pedágio, conforme relatado nos últimos dias, e reforçando ainda mais, digamos, a natureza concreta do controle que exercem sobre ele. Donald Trump disse que quer controlar o Estreito de Hormuz com o Ayatollah. Essas foram as palavras dele. O que significa que ele quer fazer parte da presença no Estreito de Hormuz. Ele não pode controlá-la à distância. É aí que a chegada das tropas faz sentido, porque ele quer que elas desembarquem em algum lugar para que possam ter uma base no Estreito de Hormuz. Mas isso não significa que possam permanecer lá. Portanto, toda a batalha agora não é mais sobre mudança de regime. Trata-se do Estreito de Hormuz e do controle da energia. É aí que estamos hoje. Para os americanos, é importante ter esse controle, encerrar a guerra e então ter influência sobre os iranianos. Sem isso, ele não pode pedir o fim da guerra. Mas mesmo que ele peça, não vai conseguir, porque os iranianos querem garantir que recuperem suas terras, ou pelo menos garantir que os americanos não possam ficar seguros em seu pedaço de terra. Assim, o Estreito de Hormuz se tornou importante por causa do preço do petróleo, da navegação e porque as companhias de seguro estão aumentando suas taxas. Não é porque os iranianos interromperam a navegação no Estreito de Hormuz. Eles disseram, nós não a interrompemos. Vimos os espanhóis com seus petroleiros entregando petróleo. Vimos a Índia, a China, tantos países conseguindo atravessar com muitos petroleiros. O problema está com os israelenses, os americanos e os britânicos, porque os britânicos, de acordo com o artigo 303 NI 14, estão ajudando os americanos. Portanto, são parceiros nesta guerra. Eles ofereceram Diego Garcia e Chipre para apoiar os americanos, e é por isso que o Irã os considera parceiros nesta guerra. O Estreito de Hormuz não será fechado a menos que se torne um campo de batalha. E uma vez que se torne um campo de batalha, ele se fechará automaticamente. Nenhum petroleiro o atravessará, e nenhuma companhia de seguros aceitará que qualquer petroleiro ou navio passe pelo Estreito de Hormuz. Portanto, estamos diante de uma semana muito decisiva, na qual teremos mais clareza sobre para onde a situação está caminhando, em que direção e como a presença americana no Estreito de Hormuz vai afetar esta guerra. Se os americanos vão desembarcar lá e onde irão desembarcar. É claro, e essas forças definitivamente não vão ficar de braços cruzados. Parece que haverá algum tipo de operação, e isso vai mudar muita coisa. Com certeza, Elijah. Por fim, o que eu queria te perguntar, e podemos nos aprofundar um pouco mais nisso, é sobre a situação regional, porque acho que poucas pessoas esperavam que a resistência iraquiana estivesse, quero dizer, trabalhando quase em tempo integral, ao que parece, e que tivesse expulsado a OTAN do Iraque. Eles estão constantemente, bem, acredito que nos últimos 2 dias,
divulgando vídeos deles atacando a base Victoria, a base dos Estados Unidos lá. Há conversas sobre como as forças americanas agora estão meio presas no Kurdistão iraquiano, então está acontecendo uma grande retirada. E claro, temos o Hezbollah, que nem chegamos a abordar ainda, lutando com muita intensidade contra Israel, não apenas na fronteira, mas também lançando seus próprios ataques, seus próprios disparos de mísseis e foguetes contra Israel. Então, se você puder falar sobre isso, e o Iêmen ainda nem entrou de fato na guerra, talvez possa dar uma visão geral de como isso está impactando o conflito, porque isso não recebe muita atenção na mídia tradicional. That's a very good question and thank you for asking it. Essa é uma pergunta muito boa e obrigado por fazê-la. Muitas pessoas acham que o Irã está convocando seus representantes. Elas estão erradas, não porque esses grupos sejam representantes, mas porque são, na verdade, aliados orgânicos. Benjamin Netanyahu disse, desde o início, que o maior perigo agora vem dos xiitas e depois dos novos sunitas. Por novos sunitas, ele se referia ao Catar e à Turquia. Os xiitas são os xiitas do Líbano, o Hezbollah, os xiitas do Iraque e os iranianos. Mas também os zaiditas, um ramo do Islã mais próximo do sunismo do que do xiismo. Ainda assim, compartilham os mesmos princípios e objetivos, apoiar a resistência e a autodeterminação, e são anti-imperialistas. Portanto, foi Benjamin Netanyahu quem transformou a guerra em uma guerra religiosa, seguido pelo secretário de Guerra dos Estados Unidos, que disse que esta é uma guerra religiosa e ideológica entre nós e o Irã e seus aliados. All corporate representantes. Portanto, a mensagem que ambos os líderes, dos Estados Unidos e de Israel, transmitem aos xiitas do Líbano é que a vez deles chegará, um após o outro. Para o Hezbollah, foi uma estratégia brilhante iniciar a guerra e lançar esses ataques contra Israel, porque Israel está extremamente ocupado com o Irã. A maior parte da força aérea israelense está direcionada ao Irã, atacando o país o tempo todo. Isso reduz a pressão sobre o Irã e sobre o Hezbollah no Líbano, e mudou a equação, porque durante 2024, Israel realizou 1.400 ataques contra o Hezbollah em uma semana. Até agora, eles não realizaram mais de 300 ataques em 3 semanas e meia. Portanto, foi vantajoso para o Hezbollah iniciar uma guerra quando havia uma dispersão das forças israelenses em várias frentes, em vez de apenas contra o Hezbollah. Os iraquianos também são majoritariamente xiitas. Havia muitas vozes antes dizendo que os iraquianos precisavam entregar suas armas, que a resistência iraquiana não deveria mais existir, apenas o governo. E por que os americanos querem apenas o governo? Por uma razão simples. O Iraque vende seu petróleo, e o partido que recebe a receita iraquiana, que representa 90% do orçamento total do país, são os americanos. O dinheiro vai para o Federal Reserve Bank, nos Estados Unidos, por causa da guerra de 2003 e do acordo que estabeleceu esse mecanismo, no qual todo o dinheiro vai primeiro para os establishments e depois retorna ao Iraque. Portanto, para os americanos, lidarem apenas com o governo significa que eles podem torcer o braço do governo a qualquer momento e garantir que ele fique à míngua. Além disso, é muito fácil bombardear as instituições oficiais de um governo. Todo mundo sabe onde fica o Ministério da Defesa, onde as diferentes divisões de um exército tradicional estão distribuídas. Em 24 ou 48 horas, é possível enviar centenas de jatos, bombardear tudo, e então não restará mais um exército capaz de enfrentá-lo. No entanto, com a resistência, ela é chamada de resistência porque sabe resistir, eles fazem parte do povo. Não têm uma localização fixa, são móveis e atacam o inimigo onde ele não pode vê-los. É por isso que é importante para os americanos verem a resistência iraquiana entregar suas armas, para que tenham de lidar apenas com o governo iraquiano.
Isso não aconteceu porque os americanos ainda estão no país. Eles não foram embora. Eles não querem ir embora. E é por isso que a resistência iraquiana decidiu que, mais uma vez, este é o melhor momento. Porque eles estarão sob ataque se o Irã for derrotado e a guerra contra o Irã terminar. Portanto, era vantajoso para todas essas forças no Iraque e no Líbano fazer parte dessa guerra, na qual o esforço de guerra dos americanos e dos israelenses está dividido em 3 principais frentes. Foi um movimento inteligente, significando que os americanos e os israelenses precisam derrotar todos os 3 juntos ou nenhum deles. Sim. E você sabe, com o Estreito de Hormuz agora sendo controlado pelo Irã, a questão é quando o Ansarallah entra em cena, o que seria uma grande carta na manga. E Elijah, estou ouvindo agora que nos últimos minutos, enquanto conversávamos, há relatos de que o Irã declarou que se os Estados Unidos realizarem qualquer tipo de operação militar em território iraniano, tentarem apreender algo, ocupar ou conduzir qualquer operação no Irã, eles vão avançar com operações para as quais vem treinando, a fim de tomar partes das costas dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein. O que novamente, como você disse antes, Elijah, nos próximos dias e semanas, o quanto a situação vai mudar e em que direção. Isso seria uma mudança enorme e muito crítica. Gostaria de saber se você tem algum comentário sobre isso. Sim, porque agora, com qualquer tentativa de Donald Trump de ganhar tempo, permitindo que os 5.000 ou 6.000 homens cheguem ao Oriente Médio, ele disse que 2 grupos de fuzileiros navais e forças anfíbias, além da 8ª Submersiva Divisão Aerotransportada com 1.000 homens, estão indo para a região. Ele já tem 50.000 homens no Oriente Médio. Portanto, ele não precisa desse tipo de tropa. Ele precisa de tropas especializadas. Ele precisa de especialistas aerotransportados. Eles precisam desembarcar com as tropas anfíbias em terra firme, vindas do mar. É aí que estão seus planos. E é por isso que a reação que você acabou de mencionar, os iranianos vão responder duramente a qualquer ocupação, acontece porque o Irã considerará qualquer território ocupado como terra iraniana, mesmo que esteja em disputa com os Emirados. Even if contested by the Emirates, if we're talking about the smaller and the Se estivermos falando das ilhas Grande e Pequena Tumbi e Abu Musa, essas 3 ilhas, ou outras ao redor do Irã, talvez não Qashm, mas outras próximas, isso provocaria uma reação iraniana muito severa. Por outro lado, também daria ao Irã a oportunidade de usar até foguetes primitivos ou qualquer tipo de míssil contra as ilhas e causar sérios danos aos americanos, porque os americanos não estariam mais apenas no ar. Haveria infantaria, homens em solo, não muito longe dos mísseis e rifles iranianos. É aí que o número de baixas seria muito maior. E o problema é que se Donald Trump não suportar esse número de baixas e reagir de forma extrema, a situação vai escalar. Portanto, inevitavelmente, não tenho dúvida de que o Irã retaliará de forma dura. Mas, novamente, não tenho dúvida de que Donald Trump não aceitará essas consequências sem bombardear o Irã, o que provocaria uma nova retaliação. Sim, quero dizer, o que você acabou de descrever é muito sério. Espero que o público entenda que, como você disse, isso pode muito bem ser o começo da guerra, e não o seu fim. Então, Elijah, nos últimos minutos, não sei se há algo de que ainda não tenhamos falado e que você gostaria de destacar aqui, considerando que os desdobramentos dessa guerra estão mudando e evoluindo constantemente. O Irã afirmou que não vai parar até que a guerra no Oriente Médio acabe, e isso inclui o Hezbollah no Líbano e a resistência iraquiana. Com o Iraque é mais fácil, porque os americanos estão agora na área curda, em Harir e no aeroporto de Erbil. Mas com o Líbano é completamente diferente, porque Netanyahu ficaria extremamente desapontado se os americanos pedissem que ele encerrasse a guerra,
o que significaria que o Hezbollah teria vencido. Os israelenses achavam que o Hezbollah, nos últimos 15 meses, por não responder e permitir que o governo libanês chegasse a um cessar-fogo, estava fraco e sem mísseis para reagir. Acontece que o Hezbollah está, na verdade, muito mais forte. It turned out that Hezbollah actually is much stronger. We have no longer heard Benjamin Netanyahu speak. Não ouvimos mais Benjamin Netanyahu falar sobre assassinar Said Hassan Nasrallah e se gabar disso, porque ele viu o rosto da nova liderança. E toda vez que Netanyahu mata um líder, surge outro, mais duro que o anterior, com uma motivação muito forte para vingança. Esse será o maior dilema, porque a oposição vai crucificá-lo, dizendo: você não alcançou nenhum objetivo em Gaza, não alcançou nenhum objetivo no Líbano e certamente não alcançou o objetivo no Irã. Assim, ele será o culpado por paralisar a economia e fracassar em atingir qualquer um dos objetivos. Isso me faz lembrar das palavras do diretor de contra-terrorismo que renunciou, quando disse que Israel tem um exército formidável para se defender, mas não para ir além de suas fronteiras. Israel não pode atacar um ator não estatal como o Hezbollah e vencer. Nem pode derrotar atores estatais como o Irã. Falhou em ambos os casos. Já tentou com o Hezbollah muitas vezes. Mas por causa da presença dos americanos, Benjamin Netanyahu se sente mais protegido e acredita que pode ultrapassar qualquer limite. No entanto, no dia em que Donald Trump decidir detê-lo, Netanyahu vai contestar, mas não continuará a guerra. E ao não continuar a guerra, ele terá que se preparar para a prisão, por causa dos 3 casos de corrupção que vai enfrentar, já que não conseguiu entregar a segurança que prometeu aos israelenses. Sim. E você sabe, quando o Hezbollah concordou com o cessar-fogo, Elijah, eu disse neste programa que isso não significa que o Hezbollah acabou. Vimos o Hezbollah agir com uma ferocidade que desde o início desta guerra, quando o Hezbollah entrou apenas alguns dias depois de 28 de fevereiro, porta-vozes israelenses disseram: não esperávamos que isso acontecesse. Não esperávamos que eles lutassem com tamanha ferocidade. E sim, foi um ótimo programa, Elijah. Só quero garantir que todos se lembrem de clicar no botão de curtir antes de encerrarmos. Isso ajuda a manter o programa no ar. Seu site está na descrição do vídeo, então as pessoas definitivamente devem conferir todo o seu trabalho lá. Há algo que você gostaria de dizer antes de encerrarmos? Bem, muito obrigado por me receberem. É um verdadeiro prazer. E eu gosto da interação quando as pessoas ouvem. É ótimo quando fazem perguntas para que possamos interagir com elas e responder. É um ótimo programa. Obrigado por me receberem. Sim, muito obrigado, Elijah. Voltaremos. Com certeza entrarei em contato com você. Vamos sair juntos. Apertem o botão de curtir, pessoal. Isso ajuda a impulsionar o programa para que mais pessoas ouçam essa conversa. Todos os links para apoiar o Elijah e o trabalho dele estão na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau! Until next time. Bye-bye.